Deus escolhe indivíduos, sim. A salvação, sim, é individual, mas indivíduos moram em famílias. Indivíduos têm pai, têm mãe, têm filhos, têm esposa. Por isso, então, que a eleição, ela é também familiar. Não há como não ser. Não há como não entender, então, essa vocação e esse chamado. E quando nós entendemos exatamente isso, nós acabamos com uma insinuação do pecado que diz que nós precisamos ser livres e independentes, porque isso nos torna devedores de um Deus que nos chama para ser dele. Então, esta série, Ele nos escolheu, ela vai tratar exatamente disso. Como nós olhamos para essa vocação de Deus, não só enquanto pessoas, mas enquanto famílias do Deus Todo-Poderoso. O texto de hoje, ele se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 14, dos versos 16 a 31. Acompanhe a leitura comigo. Diz assim o texto bíblico: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que o faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Oremos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos diante de uma porção da Tua Palavra, Pai. Palavra essa que é verdade, palavra essa que é a revelação do Senhor, palavra essa que é única, ó Deus bendito, e nós rogamos ao Espírito Santo nesta noite, que revele aos nossos corações, a todos quantos estão aqui, para que entendam, para que possam, ó Deus, saírem daqui sabedores daquilo que a Tua Palavra fala, daquilo que a Tua Palavra revela, daquilo que a Tua Palavra afirma. Que o nosso coração saia daqui cheio de esperança, cheio de luz, cheio de alegria, por saber que nós temos um Deus que se revela ao coração daquele que crê. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Não vos deixarei órfãos. A paternidade que nunca abandona o seu lar. Para ter ideia daquilo que nós vamos falar, eu quero começar pelo contexto dessa história. Nós estamos aqui
no momento em que antecede a crucificação do Senhor Jesus. E para aqueles que sabem a história, por 3 anos o Senhor Jesus tomou alguns homens e começou a ensiná-los. E Jesus dedica toda a sua vida para ensiná-los aquilo que era necessário para que eles pudessem continuar a caminhada cristã. E esses homens, então, ao ouvir a voz do Senhor, a entender o ensinamento do Senhor, caminham com Ele. E, na verdade, eles se entregam nesta jornada. Mas agora, nesse presente momento, o Senhor Jesus vem com uma palavra de despedida. E toda despedida para nós, irmãos, dependendo de como ela é e de quem ela pode nos deixar bastante tristes. E é o que está acontecendo aqui. Esses homens, ao ouvir a voz do Senhor Jesus, eles estão simplesmente aterrorizados, porque Jesus diz que Ele vai embora. Jesus diz que Ele precisa ir. Mas como assim precisa ir, se agora que está ficando bom, poderíamos dizer assim, agora que eles estão começando a entender, embora aqueles discípulos ainda não estavam prontos para tudo o que ia acontecer, mas era necessário que Jesus cumprisse a obra redentora. Havia algo maior por trás destas palavras. Os discípulos ainda não sabiam. E é pensando nisso, irmãos, nesse sentimento de despedida, nesse sentimento aonde parece que alguma coisa está sendo perdida, nesse sentimento de que parece que nós estamos agora longe e ficaremos sozinhos, porque parece estranho, irmãos, mas as nossas famílias, as nossas casas aqui representadas, por vezes, nós nos sentimos assim, como se o chão rompesse, como se a decisão, como se a notícia que chegou não está preparado o nosso coração para ouvi-la. Jesus aqui está se despedindo. E a pergunta que fica para os discípulos e que fica para nós em muitos momentos da nossa história: quem vai nos ajudar? Da onde me virá o socorro? Em quem eu posso confiar? Quem é que tem uma palavra de vida? Quem é que eu posso ouvir e acreditar e colocar a minha vida à sua disposição? É exatamente isso. Os discípulos, embora crus, embora brutos, mas eles colocaram os seus corações nessa história, assim como nós também. A família do Senhor, os escolhidos de Deus, esse a quem Deus escolheu, nós temos colocado os nossos corações para servir ao Senhor, mas muitas vezes nós percebemos que parece que as coisas não estão dando certo. Talvez precisamos entender qual o motivo disso. Talvez coloquemos a confiança em nós. Talvez nós tenhamos vivido ou estamos vivendo buscando força no braço, na inteligência, no financeiro, em pessoas, em governo, em estruturas. E nessa noite nós precisamos entender que a família de Deus, o povo de Deus, ele nunca será órfão, porque a orfandade é uma condição de vida aonde nos dá insegurança. A orfandade é uma condição de vida onde a gente fica jogado à mercê da nossa própria vontade. A orfandade é uma situação onde que todos os dias, cada um precisa se levantar e achar que ele é o único responsável para a sua vida e para a vida daqueles a quem ele tem cuidado. E aí gera o grande equívoco. E aí gera a grande ansiedade. E se tem uma coisa que a igreja está hoje, é ansiosa. Não há ninguém que não esteja ansioso, a não ser que não se preocupe absolutamente com nada. Mas exatamente por não se preocupar absolutamente com nada, é que ele continua ainda entrando em caminhos ruins. E a ansiedade faz parte da nossa história. Eu disse hoje pela manhã que esse processo de medo, de insegurança, de temor, não está presente somente hoje, acontece lá no Jardim do Éden, quando o pecado entra sobre a vida da igreja. Quando Adão diz que tinha medo, porque ele estava nu. Quando Adão ouviu que o Senhor Deus estava andando e ele temeu, porque Adão disse que o culpado de tudo que aconteceu era sua esposa. Então percebamos aqui que as nossas afeições, elas são mudadas quando nós nos sentimos orfanados. Aqueles que conhecem a situação de um órfão sabem do que eu estou dizendo. Talvez você possa ter a experiência de ser órfão, de pai ou de mãe.
Mas nessa noite nós vamos perceber que a família de Deus, aqueles a quem Deus elegeu, nunca será órfão. Nunca será órfão. Por quê? Porque esta solidão da orfandade, esta solidão da ansiedade, ela é uma das feridas que mais tem aumentado no seio da igreja. Pessoas estão machucadas, pessoas estão se sentindo sozinhas. Esposas que sabem que às vezes o esposo não ajuda, ou ao contrário, o esposo que sabe que às vezes a esposa não ajuda, os filhos que não entendem muito bem o que está acontecendo dentro de casa. Nas nossas casas, elas acabam virando um grande sentimento de orfandade. Cada um está lutando para tentar achar um lugar ao sol. E percebam isso, nós estamos sempre querendo buscar alguém que nos ame. Nós sempre estamos querendo mostrar o nosso trabalho, o nosso esforço, que nós estamos fazendo alguma coisa. Mas percebam que tudo isso é mérito, isso não é graça, porque nós não estamos depositando a nossa confiança naquele que nos elegeu, naquele que está dizendo o texto bíblico aqui para os discípulos. Jesus está dizendo: eu não vos abandonarei. Mas eles não estavam entendendo ainda, eles estavam temerosos, havia medo no coração deles, assim como há medo no nosso coração diante da notícia ruim, assim como há medo no nosso coração diante da perda do emprego, assim como há medo no nosso coração, há medo quando nós não sabemos o que fazer, para onde ir, que estamos nos sentindo exatamente sozinhos. Nessa noite nós queremos olhar 3 coisas, para que você saia daqui sabedor disso, porque isso será importante para o resto da nossa vida. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam no texto é que existe uma promessa, e a promessa da presença de Deus. É o primeiro ponto, a promessa da presença de Deus. E a palavra que você vai sair daqui para gravar nessa noite é presença. Assim como Jesus está dando a segurança para os discípulos, Jesus está dizendo: eu vou, mas eu vou chamar o Consolador, que estará com vocês para sempre. Ele está então chamando e dizendo que haverá alguém que virá e que estará presente na vida deles. Assim como o Senhor Deus, quando nos elegeu, quando nos vocacionou, Ele não nos chamou para que nós andemos sozinhos pela nossa inteligência e pela nossa força muscular, mas que nós andemos pela força dEle, pelo amor dEle, pela experiência dEle, porque tudo restringe-se a Cristo Jesus, não a nós, a ninguém. A segunda coisa que nós vamos olhar para o texto é que os discípulos, mesmo não entendendo, mesmo ainda com medo, mesmo preocupados, porque Jesus diz que vai embora e eles vão ficar sozinhos, eles obedecem. A segunda coisa é que há obediência, que há consolação na obediência. Por quê? Porque os irmãos vão saber a seguinte coisa: quando eles saem daqui, Jesus manda para que eles vão e fiquem esperando para que do céu desça poder sobre a vida deles. E eles então, mesmo não sabendo, mesmo não tendo ideia do que vai acontecer no dia de amanhã, mas eles obedecem. O que significa isso, irmãos? Que você precisa obedecer. Há consolação quando um crente obedece ao Senhor, mesmo não sabendo qual é o resultado das coisas que vão acontecer. O grande problema é que nós queremos que a nossa fé, que ela precisa mostrar para nós que o negócio está resolvido. E essa é uma fé de Tomé, nós precisamos ver para crer. Não funciona assim totalmente no reino de Deus. A fé, nós precisamos crer que o Senhor Deus está conosco e que as coisas vão se resolver, não no tempo nosso, mas no tempo do Salvador. Essa é a segunda coisa. E a palavra é consolação. Primeira palavra, presença. Segunda palavra, consolação. E a terceira coisa que nós vamos perceber no texto é que esses discípulos, quando eles começam a perceber que não tem volta, que isto vai acontecer, eles têm uma coisa que vai trazer ao coração deles, por causa da presença, por causa do consolo, a paz com a comunhão com Deus. Mesmo com a notícia triste, porque é uma notícia triste para eles. Para eles era uma decepção. Até então eles estavam muito indignados. Mas há paz na consolação, a paz na comunhão, a paz na presença do Senhor. Dito isso, nós vamos olhar então para essas 3 coisas: presença, consolação
e comunhão. Verso de número 16, diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Presta bem atenção nisso. Quem é que está rogando aqui? É Jesus, não é outra pessoa. Como não acreditar no Jesus Cristo que está dizendo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador? Não acreditem no que eu digo, não acreditem no que o seu irmão diz, não acredite que na sua mãe diz, no que o seu pai diz, mas acreditem em tudo o que a palavra de Deus diz. Porque em momentos distintos, qualquer um de nós poderá se enganar ou enganar a outros. Mas a palavra de Deus permanece eternamente. E Deus está dizendo, Deus está chamando aqui a responsabilidade através do Cristo vivo. Eu rogarei, a intercessão com autoridade, não é súplica desesperada. Jesus está dizendo, eu vou rogar. E vocês não ficarão sozinhos. Eu vou rogar, e toda ansiedade sairá do coração de vós. Eu vou rogar ao Pai, e o Consolador virá e vai saciar cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, cada necessidade. O Senhor é aquele que está rogando pela nossa vida, e Ele está rogando conosco, irmão e irmã, como família do Deus bendito, como família eleita do Senhor, como família que vai entender a adoção aqui. Deus é Pai e nos adota como filhos. Ele está dizendo para nós, vocês nunca estarão sozinhos, nós nunca estaremos sozinhos. Não se desespere achando que você vai conseguir dar cabo da sua vida, porque não vai. E aí está o grande equívoco por isso que ficamos ansiosos. Por isso que levantamos de madrugada, corremos, nos apressamos para fazer as coisas, mas esquecemos de orar, esquecemos de ler a Bíblia, esquecemos de clamar, achando que nós vamos conseguir fazer. Ô ledo engano! Descansa no Senhor, porque o Consolador é aquele que vai nos instruir como devemos proceder. Eu rogarei ao Pai. É uma intercessão, irmãos, que ninguém tem mais autoridade, ou na verdade é o único que tem autoridade para dizer. Eu rogarei ao Pai. Talvez muitas coisas aflijam os corações dos irmãos nesta noite. Talvez a tua família esteja de fato precisando de um milagre na sua casa. Talvez você tenha pessoas afastadas do Senhor, que precisam voltar aos caminhos do Senhor. Talvez você tenha pessoas que nunca ouviram a voz do Senhor e, portanto, não conhecem. Porque esse texto aqui, propriamente daqui a pouco nós vamos ver, que há pessoas que vão ouvir esse texto, mas não vão entender. Porque esse texto é para quem está descobrindo uma comunhão preciosa com o Senhor. A presença do Senhor faz toda a diferença na vida da família. É, pastor, faz. Mas por que nós andamos como órfãos dentro de casa? Ansiosos, temerosos, preocupados, buscando em alternativas que o mundo oferece para a solução dos nossos problemas, mas não rogamos a Deus, Deus, me faça ter a certeza da sua presença. Porque o que consolava os discípulos é que por onde eles iam, o Senhor Jesus estava com eles. Muitos de nós têm andado sozinhos, mesmo estando com Deus presente. É interessante isso. Não lembramos dele em momento algum. A vida nossa, as 24 horas que nós temos, é para nos servir, é para nos agradar. Família do Senhor, o Senhor está dizendo para nós nessa noite que nós devemos mudar a nossa perspectiva. Trabalham sem o Senhor, trabalham sem essa perspectiva aqueles que são órfãos, que dependem de alguém, deles mesmos. Mas não é o nosso caso aqui nessa noite. Nós não dependemos de nós mesmos, nós dependemos do Salvador. O mundo, ele oferece vários substitutos para que a gente possa se enganar, para que a gente possa achar que o mundo vai nos ajudar a tirar a nossa ansiedade. Mas tudo aquilo que o mundo oferece é fragilidade. O mundo oferece relacionamentos frágeis. O mundo oferece posses materiais que, na verdade, depois que você adquire, você percebe que não tem valor. Não é aquilo que deveria satisfazer. O mundo oferece
que você precisa ser reconhecido. E nós estamos vivendo essa era do reconhecimento. Nós estamos vivendo esta era da performance. Cada um aqui precisa se virar nos 30 para conseguir trabalhar, para conseguir pagar suas contas, para conseguir agradar a esposa, para conseguir agradar filho. Pai tentando agradar filho todo dia. Filho tentando agradar pai, porque também essa coisa é direta. Nós tentando agradar o mundo. Mas não funciona assim. Esse sentimento de tentar agradar, essa performance, é força do pecado sobre nós. Porque nós nunca vamos conseguir ter paz. Nós nunca vamos conseguir relaxar. Nós nunca vamos conseguir sentir a presença do Deus eterno que cuida, mesmo quando tudo está desabando. Mesmo quando tudo está rachando. Mesmo quando tudo está ruindo. Mas o Senhor Deus é aquele que cuida. O Senhor Deus é aquele que diz: eu estarei convosco. Eu vou mandar o Consolador. Será que a nossa fé não tem dependido de alguma coisa física, estrutural? Porque o texto nos recomenda nessa noite a olhar para o alto, olhar para o Senhor da glória. Esse texto nos manda olhar para Cristo. Esse texto nos manda olhar para o Senhor Jesus, porque a palavra dele: eu rogarei ao Pai para que Ele mande o Consolador. Você tem experimentado do Consolador na tua vida? Quando você toma as decisões na sua casa, você pode dizer assim: obrigado, Espírito Santo, porque foi a decisão que o Senhor me indicou. Você tem conseguido sentir essa paz? Você tem conseguido sentir a presença do Eterno em tudo que você faz, nas decisões, nos relacionamentos, nos teus negócios, em tudo? Pois bem, irmãos, aí gera uma ansiedade quando nós não temos conseguido repousar nesta que é a primeira segurança desse texto, a promessa da presença do Consolador, porque o Consolador habita na família escolhida. Eu disse, a salvação é individual, mas Deus elegeu homens e mulheres para estarem em família. Às vezes as coisas parecem que, às vezes na igreja, na família, quando há problemas, em vez das coisas se resolverem pela ação soberana do Espírito Santo, vira uma grande luta, um grande terremoto, uma grande guerra. Em vez de haver paz, há mais guerra. Em vez de colocar água, joga-se gasolina nas confusões. Por quê? Porque nós não estamos preparados para dizer a Deus: Deus, eu aguardo o Consolador. Eu quero ouvir o Consolador. Deixa de ser ansioso, irmão e irmã. Há uma ansiedade moderada. E toda ansiedade que passa de ser moderada, ela acaba sendo pecaminosa, porque você está dependendo de você, de pessoas, de remédios, de situações, de saúde. Deus nos chama nessa noite para experimentar da presença dEle, da certeza da presença dEle. Como é bom caminhar com Deus assim. Segunda coisa que nós vamos olhar para esse texto é que esses discípulos, como eu disse, obedecer é a melhor coisa para o servo de Deus, mesmo não entendendo, mesmo às vezes não aceitando o que está acontecendo. Mas a obediência é melhor do que o sacrificar, o texto bíblico já fala isso. Mas muitos de nós pensam que sacrificar vem primeiro, então obedecer vem primeiro. Melhor é obedecer do que o sacrificar. E a segunda coisa que o texto vai dizer é que quando nós obedecemos a voz desse Deus que está dizendo que Ele vai rogar ao Pai e que vai mandar outro Consolador, quando nós obedecemos, nesse sentido, a consolação, o nosso coração pode repousar. Talvez você tenha alguns desejos, e não é problema ter desejos. Talvez você aspire algumas coisas para a sua vida, para o futuro, mas você não descansa naquele que tem a promessa de cumprir. A gente quer que o Senhor resolva a nossa parada o mais rápido possível, mas não é o tempo nosso, o tempo aqui é do Senhor. Os discípulos estavam dizendo: Pai, para onde você vai? Para onde você vai, meu Jesus? E Jesus fala: se vocês soubessem para onde eu vou, vocês ficariam felizes comigo, porque eu vou cumprir a obra redentora. Para que vocês possam ter consolação na obediência, eu preciso morrer. É triste ouvir isso. Para que nós possamos ter consolação na obediência,
o nosso eu precisa morrer a cada dia. O grande problema, o arqui-inimigo nosso, somos nós mesmos. Quando queremos interferir na palavra de Deus sobre a nossa família, quando queremos interferir na ação de Deus sobre a nossa família, quando queremos dizer a Deus como as coisas devem ser, nós precisamos repousar naquilo que a palavra se restringe. O Senhor Deus está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos, que haverá consolação se eles obedecerem ao Senhor. Talvez você não tenha conseguido até hoje, no presente momento, ter essa consolação, porque não é obediente. Porque você quer fazer do seu jeito, porque você quer trabalhar com a palavra da forma como que você entende. E aqui o texto vai dizer que o amor de Deus, que está sendo dispensado sobre a vida desses seus filhos, está mostrando para eles que aqueles que têm o mandamento deles e os guarda, são esses os que amam a Ele. E aqui a palavra guardar não é você colocar dentro de uma gaveta e esconder. A palavra guardar aqui é guardar como tesouro precioso o amor de Deus por Cristo, o amor nosso por Jesus, o quanto nós amamos esse Senhor para obedecê-lo. Porque se nós não obedecemos, é porque nós não o amamos. É simples assim. Não precisamos ir longe. Por que os pais gostam de os filhos obedientes? Porque é muito melhor tratar com o filho obediente. Por que os filhos desobedientes eles estão sempre levando bronca a mais? Assim somos nós, irmãos, sendo tratados pelo Senhor. O Senhor nos pede nessa noite, como família eleita de Deus, que não somos mais órfãos, que nós aprendamos a obedecer. E quem ama a Jesus, obedece. Quem não ama, continua fazendo o que está fazendo, mas não vai obter consolação. Não tem como. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse guardará como tesouro precioso. E aqui o Senhor Jesus fala de relacionamento. Vocês confiam em mim? Vocês confiam na minha palavra? Vocês confiam na minha presença? Confiem na minha consolação. As coisas poderão ficar muito tristes, mas confie na consolação do Senhor. As coisas poderão piorar, mas confie na consolação do Senhor. Porque se os discípulos soubessem tudo o que ia acontecer, ia ser uma depressão profunda naquele lugar. Eles não estavam preparados para ouvir tudo o que iria acontecer com Jesus, tudo o que ele iria passar, tudo o que ele iria deixar. E sabedores eles da sensibilidade que eles tinham, e do preparo espiritual que eles tinham, eles iam tombar. Talvez nós estejamos tombando, porque nós não estejamos obedecendo ao Senhor na sua consolação. Porque quando a gente obedece, nosso coração é consolado. Quando a gente obedece, a gente sabe, pela promessa de Deus, que nós não estamos sozinhos. Creia nisso. Comece a acreditar. Comece a dizer ao Senhor: Pai, eu não tenho sido um servo obediente. Nós precisamos observar com mais diligência isso. Porque o mundo onde nós vivemos, aonde você está inserido, o mundo, ele vai oferecer para você coisas que são condicionais. Se você é legal, o mundo é legal. Se você ama, o mundo ama. Agora, se você não for incondicional, amar o mundo, amar as pessoas, amar a família, amar a igreja, amar a Cristo, amar a Deus incondicionalmente, nós não teremos suporte. Nós não podemos ser seletivos a escolher quem a gente deve amar. Ame. Se você não ama, peça ao Senhor: me ajude a amar, meu Pai. Agora, para poder amar aos outros, comece amando ao Senhor da glória. Para poder amar e viver uma vida cristã digna, comece a amar mais o Senhor, comece a obedecer mais o Senhor, comece mais a ouvir a voz dEle, comece mais a obedecer a voz dEle. Não é a nossa vida, por isso que precisava morrer ali o entendimento que os discípulos estavam tendo deles mesmos. Não é o que eles pensavam, não é um Jesus militar, não é um Jesus que vai levantar uma bandeira e que vai inventar o exército romano, não é um Jesus que vai mandar uma hoste de anjos e matar todo mundo, não. É o Jesus que vai amar e amar intensamente aqueles que obedecem ao seu amor. Você tem amado o Senhor Jesus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento? Você tem amado menos a você? Porque é interessante isso. Ame menos a você e ame mais ao Senhor da glória. Porque quando
nós começarmos a exercer isso, nós vamos perceber que essa presença do Espírito Santo no coração daquele que ama é mais visível. Às vezes eu estou olhando para algumas famílias da igreja e eu vejo uma ansiedade na pele, uma ansiedade fluorescente, uma ansiedade vívida, uma ansiedade notória, preocupados com tantas coisas, mas eu não consigo perceber o amor a Deus, ao Senhor da glória, um amor que seja realmente visível. Eu amo meu Senhor, eu amo meu Deus, independente do que vai acontecer. Essa firmeza nós estamos perdendo ao passar dos nossos dias. A gente fala do problema, fala da luta, fala da dor, mas esquece de dizer que o nosso Deus é o Deus Consolador, que o nosso Jesus é o Jesus da presença constante, que o nosso Espírito Santo é aquele que anima o nosso coração. Cuidado para não ficar trazendo à memória aquilo que lhe pode trazer simplesmente tristeza, porque a Bíblia fala, traga à memória aquilo que lhe pode dar esperança. E a esperança é, Jesus é presente. A segunda coisa, Jesus é consolo. Consolo para quem obedece. Terceira e última coisa que o texto vai nos mostrar nesta noite, que quando o Senhor Jesus, com a sua presença, com o seu consolo, mesmo que tudo esteja ruim, o nosso coração encontra paz. Nós podemos dormir à noite, podemos deitar a cabeça no travesseiro e saber que o Senhor está vigiando, porque nós dormimos, mas o Senhor de toda a glória não dormita e nem dorme. Ele vigia, Ele ora, Ele intercede, Ele acode, Ele socorre. Enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha sobre o coração da sua casa, da sua família. Enquanto nós dormimos, o Espírito Santo está trabalhando. Enquanto nós dormimos, o Espírito Santo de Deus está lutando as nossas guerras. Por que então nós não descansamos? Por que então nós não temos paz? Porque a paz vem aonde habita o Espírito Santo. A paz é reflexo de um coração cheio de Deus. Mesmo que as coisas estejam todas desbarrancando. A realidade objetiva para se ter paz é que nós acreditamos na fidelidade de Deus. É Jesus que está dizendo aqui para nós nessa noite. Confiem na minha presença. Eu vou mandar o Consolador. E Ele habitará para sempre convosco. Confiem na minha presença. Confiem no Consolador. Porque Ele é o único que consola. Sejam obedientes. E tenham paz. Porque não há como a gente sair da nossa vida e viver a vida que nós estamos vivendo se nós não tivermos essas três perspectivas no nosso coração. Presença, consolo e paz. Tudo isso vai gerar a seguinte coisa. O Senhor Jesus diz no verso 28 e 29, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que vos disse, vou-me, mas voltarei para vós. O Senhor vai, mas Ele voltará. Ele fala da ressurreição, mas Ele fala da segunda vinda também aqui. Nós não estamos sozinhos. Por mais que você talvez não tenha pai e não tenha mãe, mas o teu pai hoje, Deus Todo-Poderoso, está dizendo para você, a tua guerra é a minha guerra, a tua luta é a minha luta, a tua dor é a minha dor, o teu sofrimento é o meu sofrimento. Creia na minha palavra, creia naquilo que eu estou dizendo. É o Senhor Jesus quem fala, não é este pastor. É o Senhor Jesus que profere as suas palavras nesta noite, para que todos que aqui estão saiam daqui sabedores disso. Nós somos família do Senhor, eleitas do Senhor. Não há orfandade, não há órfãos na família de Deus. O Senhor está dizendo, eu nunca os abandonarei. Na vossa casa sempre haverá um pai que sustenta, um pai que consola, um pai que tem presença, um pai que ama, um pai que está junto, atento a tudo que está acontecendo. Não estamos sozinhos. Essa é a beleza e a grandiosidade do Senhor. Essa é a perfeição do nosso Deus. Essa é a alegria de saber que o Senhor Jesus está trabalhando em cada um dos nossos corações. Talvez você tenha medo. Talvez você fique preocupado. A verdadeira fé, ou a fé verdadeira, não é a ausência de medo, mas a confiança em Deus, apesar do medo.
Você pode ter medo. Porque nós somos seres normais, humanos, carentes, débeis, fracos. Mas não tenham medo do que o Senhor pode fazer. Porque o Senhor aqui é aquele que pode resolver, porque confie nele. Aquele que ama, e aqui no caso, é Deus dizendo que ama, é Jesus dizendo que ama, Ele vai trabalhar para que a gente possa compreender o tamanho do seu amor. Todos que entraram aqui nessa noite são amados de Deus. Todos que entraram aqui nessa noite precisam do Senhor. Se o teu coração ainda não entendeu isso, saiba que você ainda é órfão. Só não é órfão quem confia no Jesus Cristo, Salvador do nosso coração. Esse texto todo aqui, tudo que o Senhor Jesus está colocando aqui, Ele está dizendo para nós. O mundo, Satanás, vai dizer totalmente o contrário. Vai dizer que você pode, que você deve, que você tem direito, que é direito seu. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo para nós nessa noite é que nós devemos confiar no único que pode, que é Cristo Jesus. E aqueles que confiam, permanecem. E aqueles que confiam, andam com integridade de vida. E aqueles que confiam, estão dispostos a caminhar, mesmo diante das intempéries. Continuando olhando para o texto, você vai perceber ele diz assim, no finalzinho dele: contudo assim procedo, para que o mundo saiba que eu o amo, e o Pai que faço como o Pai me ordenou. Amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Preste atenção, ele convida os seus discípulos para não ficarem chorando as mágoas. Ele convida os seus discípulos para não ficarem se lamentando diante do ocorrido. Ele convida os seus discípulos para se levantar, porque a vida continua. Não para, mesmo diante das agruras da vida, mesmo diante das dificuldades. A nossa fé é uma fé que nos faz persistir no caminho de perseverar, mesmo diante das lutas, porque nós seremos atribulados. O Senhor Jesus nos convida nessa noite com o mesmo convite: levantai-vos. O Senhor é presença, o Senhor é consolo, o Senhor é paz. Quem deseja presença, consolo e paz tem que levantar nessa noite e quando sair dizer: Senhor, tudo isso faz parte da minha história, porque o Espírito Santo habita no meu coração. Agora há uma questão interessante. Se você voltar um pouquinho, como eu disse, alguns vão ler esse texto e não vão entender, e ele diz exatamente isso. Veja bem, ali no verso 17, diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará com vós. Algumas pessoas não entenderão e acham que tudo isso que foi falado aqui é bobeira. Só quem tem o Espírito Santo que habita no coração pode se levantar nessa noite e levar para onde for, para o resto da sua vida, a certeza de que Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo, é presente na nossa vida. Pode levar para o resto da sua vida, aonde o Senhor colocar os vossos pés, para que a obediência gere no nosso coração consolo. Talvez você esteja sem ninguém para te dar um abraço, mas o Deus Todo-Poderoso é aquele que consola você aonde você estiver. E a última coisa, só quem tem o Espírito Santo no coração pode ter paz, mesmo que tudo esteja em guerra. Só quem tem Jesus Cristo pode se levantar nessa noite e sair com essa certeza que o Senhor Jesus é aquele que nunca vai nos deixar desamparados nem órfãos. Amém? Deus nos abençoe.